Existe um dia na vida de qualquer pessoa que funciona como um divisor de águas. Não porque foi um dia feliz, mas porque foi um dia urgente. Um daqueles momentos em que Deus não pede, Ele move, empurra e sacode. Olá, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e para mim esse dia foi o meu aniversário de 43 anos. Mas diferente do que eu imaginava, o presente que recebi não veio embrulhado em alegria, veio embrulhado em verdade. Uma verdade que me atravessou como um raio quando senti o Espírito Santo, a inspiração de rever o meu passado. Apenas isso, abrir caixas de fotos antigas. Coisas que estavam guardadas há anos e que eu nem lembrava mais direito. Mas a pergunta que veio dentro de mim mudou completamente tudo. Como que você quer começar algo novo se continua guardando a bagunça velha? E de repente eu entendi. Não eram apenas fotos e nem apenas lembranças. Eram ambientes, eram energia e era minha alma. Nada novo entra quando o espaço está entulhado com o velho. E não estou falando de objetos, estou falando de sentimentos. E hoje eu quero dividir com você mais um dos maiores pontos de virada do meu despertar de consciência. E quem sabe com isso você possa perceber detalhes que ainda está te prendendo, pois o intuito desse canal é, com testemunhos simples e reais, que você possa perceber similaridades na sua vida e a começar a encerrar ciclos que ainda estão impedindo você de avançar. Naquela noite eu chorei, como há tempos eu não chorava. Não um choro de tristeza, mas de libertação, como se algo estivesse finalmente encontrando a sua saída. O dia seguinte se tornou, sem que eu planejasse, o início da minha faxina da alma. Mexer em memórias, organizar ideias e sonhos, guardar o que faz sentido, rasgar o que machucava e queimar o que prendia. E aqui eu descobri a primeira verdade poderosa. Não se trata de apagar o passado, mas de honrá-lo. Honrar inclusive aquilo que doeu, porque cada queda que vivi provou exatamente isso, que eu era forte o suficiente para me levantar. Desde a minha juventude, sempre fiz a mesma oração a Deus, porque desde nova a queda e a instabilidade era comum, então eu falava assim: Senhor, se eu cair, que eu caia de joelhos, não deitado, porque de joelhos é muito mais fácil de eu levantar. E é assim eu aprendi que o primeiro passo da cura não é encaixar o novo, o primeiro passo é esvaziar. Independentemente da idade, da história ou do caminho, todos nós carregamos pequenos depósitos de raiva, medo, vergonha e tristeza. E se não lidamos com eles, eles se acumulam. O entulho emocional, assim como o entulho físico, cria mofo, umidade e teias de aranha. E isso adoece. A alma adoece. E quando a alma adoece, o corpo segue junto. O processo é idêntico à faxina de um armário. Você joga tudo sobre a cama, abre na luz e decide: doa, conserta, vende ou mantém. E a verdade central é essa: o novo não cabe enquanto estamos cheios do velho. Mas ao mesmo tempo o velho tem a sua sabedoria. Ele nos mostra de onde viemos, nos ensina e também nos dirige. E foi assim que eu comecei a compreender não só a minha bagunça externa, mas o meu caos interno. E a partir dali, a minha batalha passou a ser
como manter a minha vibração alta em meio a tanta dor acumulada. Porque eu via pessoas otimistas mesmo em meio ao caos e eu não conseguia, mesmo sendo sensível, mesmo eu sentindo além, percebendo coisas que os outros não percebiam, eu não conseguia vibrar a abundância e isso me irritava profundamente. E eu estava pronta, mas eu não sabia como fazer e onde eu encontrar. E foi aí que começou a minha grande batalha. Em uma consulta com a minha terapeuta, a jornada deixou de ser apenas espiritual e se tornou mais técnica. E paradoxalmente, ainda mais profunda. Eu sempre precisei entender a lógica das coisas, entender como a minha mente funcionava, como os meus sentimentos funcionavam, qual era a estrutura por trás do que eu sentia. Não adiantava apenas receber um diagnóstico. Quando eu vi que eu estava com um quadro depressivo grave há vários e vários anos atrás, eu não consegui simplesmente aceitar essa informação. Eu precisava entender o porquê. Porque racionalmente eu tinha uma vida boa, estável, estruturada. Eu tinha fé. Então, por que aquela dor existia, aquele vazio? Foi a partir desta inquietação que eu comecei a questionar a minha terapeuta com mais profundidade. Se eu estava lutando contra algo invisível, eu precisava compreender o modo da operação desse invisível, correto? Como eu poderia enfrentar aquilo que eu não entendia? Foi então que eu entrei em um universo que até então eu apenas intuía, mas eu não compreendia tecnicamente. Um universo invisível, mas absolutamente real para quem sente. O universo da frequência. Radiestesia, Hertz, que é a medida das ondas cerebrais, apometria, escalas de consciência, campos energéticos. Mas eu não buscava misticismos, eu buscava explicação. Eu buscava lógica. Eu queria entender como as emoções impactavam no corpo, como os pensamentos alteram o sistema nervoso, como os traumas moldam respostas automáticas e como a minha sensibilidade pode se tornar uma sobrecarga. Eu precisava transformar a sensação em compreensão e a compreensão, logicamente, em estratégia. Porque para mim, fé nunca excluiu a lógica, mesmo sendo você crer naquilo que você não vê. E foi exatamente quando eu comecei a buscar o entendimento e não apenas o alívio que a minha jornada se aprofundou. E talvez seja aqui que você comece a entender porque muitas vezes não consegue manter uma estabilidade emocional. E eu preciso deixar algo muito claro. Eu não estou negando a existência da depressão. Eu não estou ignorando a deficiência das vitaminas. Eu também não estou desconsiderando o descontrole hormonal. Corpo é ciência. E ciência precisa ser respeitada. Ondas cerebrais podem ser medidas em Hertz. Hormônios podem ser dosados em exames. O sistema nervoso pode ser regulado, isso é fato. Mas existe um ponto que quase ninguém explica. Quando biologicamente está tudo bem, quando os exames estão normais, quando você faz terapia, quando você ora, quando você medita, quando você tenta pensar positivo, e mesmo assim a sua estabilidade emocional não se sustenta, talvez o que esteja em desequilíbrio não seja apenas químico, mas a forma como o seu sistema nervoso, as suas emoções e a sua sensibilidade estão interagindo com o mundo.
Na época, dentro da linguagem terapêutica que eu estava vivendo, a minha terapeuta utilizava uma escala energética para avaliar o meu estado de consciência. Além dela usar os hertz, ela também usava uma escala para compreender o meu campo emocional e a minha estabilidade interna. Quando eu iniciei o tratamento com ela, como trabalhava com frequência e vibração, eu comecei a questionar. Eu não queria apenas fazer por fazer, eu precisava entender. Eu precisava saber o porquê de cada prática, qual era o objetivo, qual era o mecanismo que estava sendo acessado. E ao longo da minha vida, eu já tinha feito vários tratamentos na medicina tradicional, com diferentes profissionais, com medicamentos, com terapias diversas. E eu ansiava pela cura, pela minha reabilitação emocional. Então eu compreendi algo fundamental. Nada melhor do que entender como a mente funciona para poder participar ativamente do próprio processo de cura. E foi assim que entramos no estudo da chamada escala de consciência de David Hawkins, um psiquiatra americano que utilizava essa ferramenta para a reflexão sobre os estados emocionais e padrões internos. E eu sentia que eu oscilava. Um ano depois, com esforço, oração, quedas, lágrimas e recomeços, eu havia avançado muito mais a minha percepção de mim mesmo. Mas ainda eu era instável. Eu subia, caía, subia e desmoronava. Eu tentava pensar positivo, mas eu não sentia positividade. Doía. A mágoa doía. A raiva doía. A revolta também doía. E é aqui que está algo que poucas pessoas têm coragem de dizer. Nós sentimos com o corpo inteiro. Essa é a nossa maior luz, mas também pode ser a nossa maior vulnerabilidade, se não houver regulação. A nossa sensibilidade funciona como uma antena, mas também é uma porta. E se você não aprende a regular o que sente, se não aprende a distinguir o que é seu e o que é do ambiente, se não fortalece o seu centro emocional, você não entende por quê. Às vezes, não consegue permanecer na paz que tanto busca. E isso não é fraqueza, é uma desregulação do sistema emocional. E desregulação não é uma sentença, é um chamado para aprender a se estabilizar. A virada real começou quando eu uni o estudo diário da Palavra de Deus com o uso de sons terapêuticos conhecidos como código de solfejo ou frequências. Para mim, esses sons funcionaram como ferramentas de foco, reorganização interna, e os utilizava em volume suave enquanto eu orava, trabalhava, enquanto eu descansava, estudava. Não como algo místico ou mágico, mas como um estímulo sonoro que ajudava o meu sistema nervoso a desacelerar. O que me ajudou também muito foi a respiração consciente. Então, pense assim comigo. Do mesmo jeito que você procura uma estação de rádio para sintonizar uma música específica, o seu cérebro também responde a estímulos sonoros. Algumas frequências promovem relaxamento, outras aumentam a concentração. O som influencia o corpo físico e o estado emocional, e isso é neurociência. E o que eu experimentei foi, no meu corpo físico, um maior relaxamento e a redução das tensões. No meu campo emocional, um acesso às memórias e emoções que estavam reprimidas.
e no meu campo espiritual uma maior sensação de alinhamento com minha fé e com meu propósito. E hoje eu entendo. Era emoção sendo liberada, meu sistema nervoso reorganizando os padrões. Isso não é um milagre instantâneo, é um processo. E em 2024, dentro da linguagem que eu usava a terapia, a minha pontuação na escala havia aumentado consideravelmente. Mas mais importante do que qualquer número foi isso. Foi a primeira vez que eu consegui sustentar estabilidade por mais tempo. Com disciplina, oração e autoconhecimento. Foi quando a minha terapeuta fez um alerta na época e eu entendi de forma espiritual. E hoje eu compreendo também de forma emocional e sistêmica. Quando você muda, o seu ambiente muda. Quando você se estabiliza, as relações se reorganizam. E nem sempre isso é confortável. Conflitos aparecem, mal-entendidos emergem, padrões antigos tentam se reinstalar, não porque alguém virou alvo, mas porque todo o sistema familiar reage quando um dos membros muda. Se você sobe emocionalmente e os outros ainda estão em padrões antigos, o ajuste pode gerar uma certa tensão. E se você não estiver firme, pode ser puxada de volta para o padrão anterior. Essa batalha não é apenas invisível, ela também é relacional. Quando você muda, o sistema ao seu redor reage. E é por isso que a estabilidade não é apenas subir a tua frequência, os teus pensamentos positivos. É sustentar isso. 4 dias depois de uma dessas conversas profundas com a minha terapeuta sobre firmeza emocional, o meu marido sofreu um acidente. E ali eu entendi algo muito importante. Não era um ataque, era um teste da minha estrutura interna. O teste da minha reação, o teste da minha fé, da minha maturidade emocional. E eu senti medo, é óbvio que eu senti medo sim, mas eu não permaneci no sentimento do medo. Eu não entreguei a minha consciência ao caos. Eu respirei, eu trabalhei conscientemente a respiração. Eu orei, eu me organizei por dentro antes de agir por fora. Meses depois, eu pedi que a minha terapeuta mais uma vez reavaliasse o meu estado dentro da escala. Nós utilizávamos, que era a escala de David Hawkins, e o número havia aumentado, mas pela primeira vez isso não foi mais importante. O que realmente mudou foi que eu estava conseguindo sustentar. E foi ali que eu percebi algo que transformou minha compreensão. A força não está em você sentir. Não tem problema de você ter medos, ter raivas, ter esses sentimentos. O problema está em você permanecer nesses sentimentos destrutivos. Nós somos humanos, então sentir nós iremos. Agora, escolher não sentir é diferente. Essa jornada me levou ao ponto central de tudo, a consciência. E ao estudar mais a escala de consciência proposta pelo psiquiatra David Hawkins, eu compreendi que cada emoção representa um estado interno diferente. Estados como vergonha, culpa, medo, raiva tendem a nos contrair, a nos diminuir. E estados como coragem, aceitação, amor e paz nos expandem. Independentemente dos números atribuídos, o princípio é simples. Emoções destrutivas nos desorganizam. Emoções construtivas nos estruturam.
E é aqui que muitas pessoas se confundem quando falam sobre Jesus. Mas Jesus não sentiu angústia no Getsemane? Claro que ele sentiu. Claro que ele sentiu angústia, sentiu medo. Jesus experimentou a dor humana. A diferença é que ele não permaneceu dominado por esses sentimentos. Ele sentiu, mas ele não foi governado pelo sentimento. Esse é o aprendizado. Sentir é humano, permanecer é uma escolha. E aqui entra algo muito profundo. O ego muitas vezes opera na escassez. E escassez não é apenas falta de dinheiro, é a sensação de falta, a falta de segurança, a falta de reconhecimento, até mesmo a falta do controle. E quando você vive em sensação constante de falta, o seu sistema nervoso permanece em alerta e ninguém prospera em estado alerta contínuo. E é por isso que hoje eu digo a você: coloque luz sobre as suas sombras. Dê nome aos sentimentos que te travam. Em Gênesis, vemos que o universo foi criado quando Deus disse. Olha a profundidade de uma frase. Deus disse, ou seja, a palavra constrói, mas ela também tem o poder de destruir. O que você declara continuamente sobre si molda a sua estrutura interna. Portanto, fale vida, fale alinhamento, fale responsabilidade. Se você está cansado de repetir ciclos, entenda. Isso é uma escolha sua diária. Mas quebrar ciclos exige algo que muitas pessoas evitam. Tratar feridas, olhar para a situação, parar de terceirizar culpa e assumir a própria participação na própria culpa. Você não pode colocar toda a responsabilidade da sua restauração emocional nos outros, nas circunstâncias ou apenas nos medicamentos. Cura é parceria. E se você não sabe como começar, comece assim. Eu vou ensinar para você uma oração. Senhor, obrigada por mais um dia de possibilidades. Peço que a tua graça alcance a minha vida. Organiza meus sentimentos, papai. Remove o que impede o meu crescimento. Dá-me discernimento para eu enxergar, ouvidos para compreender e coragem para amadurecer. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja revelada ao meu coração. Amém. E eu encerro com isso. Não é sobre nunca cair, é sobre aprender a sustentar. Não é sobre não sentir, é sobre não ser governado pelo que sente. Estabilidade não é ausência de emoção, é maturidade emocional. E maturidade é construída todos os dias. Espero que tenha hoje te ajudado a encontrar o teu ponto cego. Nos encontramos na luz. Até a próxima.